Agora a gente vai conversar de algo que é muito importante, mas que para alguns chega de maneira leve, gostosa, com uma lembrança boa, mas que para muitos é um peso, que é a idade. E quando chega a idade, parece que vai chegando uma contagem regressiva, né? Quando chega uma certa idade. Então, a gente vai conversar com o Giovanni, que ele é psicólogo. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Ingrid? Prazer ter você aqui novamente com a gente para falar justamente sobre isso, que todo mundo, se chegar, é uma bênção, né? Se vai envelhecendo, se vai passando os anos aí, tá vivo, tá com saúde, tem que dar graças a Deus, mas muitos olham como um peso, né? Meu Deus, olha, já tô ficando velha. Pois é, e é engraçado porque as pessoas têm medo de uma coisa que acontece com todo mundo, como se é uma fatalidade, não tem o que fazer, é uma regra que vai acontecer para todo mundo. Mas a gente acha que de alguma forma vai conseguir bloquear isso, né? A única certeza que a gente tem é isso, né? Eles tentam parar com isso, mas não conseguem. E graças a Deus que está envelhecendo, porque tem tantos que são interrompidos, né? A vida tão jovem. Então, se você está aí 60 a mais, outra gente recebeu os senhores ali 60 a mais, que está tendo a colônia de férias aqui em Cascavel, no Ciro Nardi. Então, eles estão lá vivendo a vida. E é isso, tem que viver a vida enquanto tá vivo, firme e forte, porque depois só vai restar a lembrança dos outros, porque nem as suas vai ter. Em que momento, tem uma idade específica que as pessoas começam a falar assim, meu Deus, eu tô ficando velho, tô envelhecendo, e começa a ter aquele peso? Tem alguns psicólogos que já tentaram pensar sobre isso, escreveram alguns livros sobre essa questão. E a ideia, muitas vezes, que vem é que a vida é feita em blocos, vamos dizer assim. Então, a gente, até uns 20 anos, assim, a gente está aproveitando a juventude, depois começa a pensar no que a gente vai fazer com a nossa vida. Com os 30, a gente já começa a pensar como é que a gente vai produzir o nosso trabalho, então a gente já escolheu o nosso trabalho. Chega uns 40, a gente já começa a aproveitar os frutos do trabalho. E aí, lá por uns 50 anos, a gente já começa a pensar em legado. Então, não é incomum você chegar, por exemplo, para o seu pai, para o seu avô, ou para alguém que está nessa faixa dos 50, 55, e ele começa a falar assim, pois é, olha que eu deixei essa casa aqui, ó, olha esse terreno, olha a minha família, como ela é bonita, e não sei o quê, porque é uma forma que a gente é uma fase da nossa vida. Então não é incomum, por exemplo, você pensar pessoas dos 20 aos 30, quer aproveitar a vida, quer ter experiência, quer mostrar que vamos dizer assim, tem potência de mundo, vamos pegar o Nietzsche aí como exemplo, né? E quando você vai começando a ficar um pouco mais velho, nos 30, você começa a pegar uma postura mais reflexiva, do tipo, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que sobreviver. Como é que eu vou manter os meus filhos ou as conquistas que eu consegui até os 20 na minha exploração? Porque se pensar, o que é um adolescente? É um jovem que tenta achar que ele consegue fazer tudo. E ele vai colhendo muitas coisas durante a vida da escolha que ele fez na juventude. Sim. E é muito legal quando você pega, por exemplo, essa questão da morte, porque as pessoas têm medo. E elas começam a tentar fantasiar um monte de coisas, tentando lutar contra esse medo. Mas no fim das contas é uma fatalidade, vai acontecer. Então a pergunta que a gente tem que fazer é como é que eu me sinto orgulhoso da vida que eu vivi? E tem vários filósofos durante que tentaram responder, porque a gente gosta de pensar que a vida tem um manual, né? Que vai seguindo passo a passo, vai seguindo, vamos dizer assim, você faz isso e vai. E eu sempre tiro sarro, um sarro entre aspas, né, na clínica, que tem uma mentira chamada vida, que todo mundo acredita. Você vai crescer, você vai fazer faculdade, vai casar, ter 2 filhos, 3 cachorros e vai ser muito feliz. E na prática é mais ou menos o meu consultório é feito dessas pessoas. Porque não é muito simples assim. Entendeu? Tem vários estudos que mostram que, na verdade, pessoas que investem dinheiro em experiências são muito mais felizes do que pessoas que investem em coisas. Isso é muito importante, né? Muita gente tá guardando ali o dinheiro no colchão, guardando, mas eu vou guardar para um dia. Muitos tem que... A gente tava conversando antes, né? Que muitas pessoas que elas envelhecem, chegam ali na idade mais avançada, seja 60, 70, 80, aí elas ficam meio frustradas. Mas o porquê que isso acontece mais? Por algo que elas não viveram, por sentir que, putz, eu podia ter feito mais por mim? Normalmente sim, porque você começa a olhar para o passado, a gente tende a olhar os nossos erros. Só que a gente não percebe que basicamente a gente é um resultado dos erros. Por exemplo, se eu começasse a cutucar você, ia chegar uma hora que você aprender que tem que tirar o braço. Só que quando você olhasse no passado, você ia pensar, mas por que eu não falei antes dele me cutucar para me tirar o braço? E a gente começa a pensar muitas vezes na vida como se fosse uma coisa que você já conseguisse projetar. Sendo que, no fim, é só um resultado das coisas. Então, a gente é uma mistura de acertos, de erros, de coisas que a gente arriscou, de tentativas. E lá no futuro, lá nos 60 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, e se eu tivesse casado com fulano e não com ciclano? E se eu tivesse seguido essa carreira? Mas, no fim, se você tivesse seguido essa carreira, será que as coisas boas da sua vida também estariam com você? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu amo meu filho, mas eu poderia ter casado com tal pessoa. Mas se você tivesse casado com tal pessoa, você teria o seu filho? É verdade. É aquela questão, eu poderia ser filho de tal pessoa, mas é que se você fosse filho de tal pessoa, você não existiria. Você só existe porque você é filho dessa pessoa. Então a gente gosta de, muitas vezes, romantizar
E quando você para pra pensar, a gente romantiza mundos que não existem. Muito do meu trabalho na terapia é ensinar as pessoas a tirar esses mundos que a gente cria na nossa cabeça e botar um pouco mais pro mundo real. Viver o mundo delas. Viver o mundo real. E o mundo real não é tão ruim quando a gente pensa que é, pessoal. A gente parece que é uma coisa horrível, mas você para pensar, as coisas boas e ruins acontecem no mundo real. Exato. Aquelas histórias de superação, quando a gente vai pensar, por exemplo, eu vi esse tempo atrás uma história de um sobrevivente do Holocausto, que ele foi dançar o Survive lá dentro do local do que aconteceu, o campo de concentração. E é muito interessante porque tem pessoas que acharam ruim aquilo. E para pensar, o cara ele foi lá como sinal de deboche, mostrar que ele sobreviveu a uma das coisas mais terríveis da história. Você entende como é que aquilo ali é um sinal de contemplitude que ele fez na vida dele? Ele contemplou aquela desgraça como aquilo. Tem um psicólogo muito famoso, que é o Viktor Frankl, que ele é um sobrevivente desse processo. Inclusive, muito quando se fala de luto, ele não sai, vamos dizer assim, dos nomes que é citado. Porque esse cara, ele sofreu, ele passou no campo de concentração, entendeu? Ele passou por todo esse processo e mesmo assim ele percebeu que no sofrimento ele conseguia encontrar esperança. E é uma coisa que é incrível quando você vai ler o livro dele, porque você começa a perceber que não tem a ver com o que você passa. Tem a ver com como é que você encara o que você passa. Isso é muito forte, né? Como é encarado. Como é encarado. E, inclusive, tem um outro... Eu estou citando muitas pessoas, Pode né? falar. Mas tem uma outra pessoa que o pessoal sempre cita, que é o Jean-Paul Sartre, que ele fala que não é importante o que a vida fez com você, mas sim o que você fez com o que a vida fez com você. E por que eu estou colocando esse ponto? Porque no final da vida, a gente começa a achar que a gente deveria ter feito coisas diferentes. Mas é interessante a gente pensar que a gente só está ali porque a gente escolheu o que escolheu. E será que você estaria vivo se você tivesse escolhido coisas diferentes? E isso é uma coisa que não é fácil da gente parar para avaliar, porque nas nossas fantasias tudo dá certo. Entendeu? Só que quando você para pensar no mundo real, você escolheu achando que era o correto. E aí, muitas vezes, você tem que começar a olhar, o que eu deixei de legado? Quais foram os meus acertos? Quais foram as dificuldades que eu consegui superar? Exato. E o interessante, você falou logo no início também, que muita gente olha só para os erros. Ah, porque eu fiz isso, porque eu não fiz isso, porque aconteceu isso de ruim. Mas a gente não coloca na ponta do lápis tudo que foi bom, que a gente fez, que a gente vivenciou, né? Exatamente. E é uma coisa interessante porque as viagens, vamos dizer assim, elas muitas vezes a gente, vamos dizer assim, vangloria dos desafios que acontecerá quando eu fui lá pra praia, estragou o carro, e a gente ficou lá horas. E aí se diverte. Tem um filme chamado Pequena Miss Sunshine, que ela conta exatamente essa história. Tipo, é uma desgraça atrás da outra. Mas é isso que transforma a história em algo divertido. E a vida, quando a gente olha numa coisa só, é como se fosse um quadro que a gente vai pintando e tentando acertar as pinceladas. Sim. E é legal quando a gente olha no final da vida, vai tratar alguém que tem esse medo, não tem muito a ver com tratar a morte. Os estoicos falavam, né, que a ideia nossa de olhar para a morte é lembrar que a gente está vivo. Então, toda vez que eu tenho medo da morte, é porque eu lembro que a vida é importante. Sim. Então, não é um problema ter medo da morte. É bom ter medo da morte. Não faz eu andar de carro rápido, não faz eu pular de um local sem paraquedas, vamos dizer assim, faz eu me proteger, mas faz também eu começar a valorizar o que eu tenho de importante. Exatamente. E falando em morte, né, a gente até estava falando sobre a morte da Isabel, que ela faleceu, e muita gente começa a refletir da vida só quando tem uma perca, né? Aí começa a... Depois esquece, pronto, aí começa a reclamar da vida, e começa tudo. Aí quando vem algo que impacta, aí fala, putz, nossa, eu tenho que valorizar mais, tenho que viver mais, né? E quando vê o que aconteceu na vida do outro, só quando vê o que acontece na vida do outro, como se fosse um choque. É um cutucão. Aí... E é interessante porque essa ideia do estoicismo é muito nisso. Porque, por exemplo, a Isabela Veloso é um exemplo disso. Ela ia morrer, ela aceitou isso e aproveitou todo aquele tempo para tentar aproveitar o máximo que ela podia e mostrar que ela tinha alguma coisa para viver. Infelizmente, ela se foi, mas ela deixou o legado que é o filho dela. E ela viveu bastante, mesmo com as críticas lá, ela viveu tudo sem pensar no que os outros iam falar, né? Que Exatamente. é o mais importante. A produção separou um videozinho muito interessante para passar aqui, olha só. Envelhecer não é para os fracos. Um dia você acorda e percebe que sua juventude já ficou para trás. Mas com ela também se vão as inseguranças, a pressa, a necessidade de agradar. Você aprende a andar mais devagar, mas com mais certeza. Despedir-se sem medo e dar valor àquilo que fica. Envelhecer é soltar, é aceitar, é descobrir que a beleza nunca esteve na pele, mas na história que nós carregamos dentro de nós. E é isso, né? Realmente é isso. E é engraçado que, eu não lembro o nome desse ator agora, mas ele tem vários vídeos que ele fala muito sobre essas reflexões sobre a vida e é uma coisa que a gente vai se perdendo, né? A idade também traz sabedoria. E a gente vai começando a ver as coisas de uma forma muito mais completa e como a gente pode viver. E não é à toa que hoje em dia... Raul Gazola, o nome dele. Raul Gazola. E é interessante porque a gente olha, por exemplo, os problemas da adolescência
e parecem bobeira. Sim. E eu olho hoje em dia os problemas que eu tinha com 20 anos e é uma bobice. Quando eu tiver 40, eu vou olhar os de 30 e falar assim, nossa, como era burro. Quando eu tiver com 50, vai ser a mesma coisa. Porque essa sabedoria vai ensinando a gente a fazer as coisas. Exato. E mesmo que um idoso, alguém mais velho, tente falar para o mais jovem tudo aquilo que ele aprendeu, o jovem não tem a maturidade para entender. Exatamente. Por isso que a mãe fala assim, quando você virar mãe, você vai entender o que eu tô falando. Quando você ficar mais velho, você vai entender o que eu tô falando. E a gente fica pensando, quando a gente é mais novo, tá, vou entender o quê? Tá louco. Tem uma frase que eu adoro que é assim, você aprende a ser filho quando você é pai, você aprende a ser pai quando você é avô. Exato. E é muito interessante porque é basicamente isso. Eu tenho 2 filhos. E eu olho como é que eu vivo com meu filho mais novo, tem 8 meses, e já é muito diferente do que a minha filha. E minha filha tem 3 anos. E é interessante porque a forma que você vai lidando, você percebe que muito medo que você tinha já não é a mesma coisa. Exato. E é isso que é engraçado, porque a gente vai pensando na morte como, ai meu Deus, isso vai acontecer. Vai. E aí, como é que eu vou viver então esse período entre o nascer e o morrer? Sim. Eu vou ficar ressentido com esse fim? Ou eu vou aproveitar o caminho e tentar deixar o máximo que eu posso para as pessoas lembrarem de mim? Porque igual o luto, quanto mais você sofre porque alguém se foi, é porque essa pessoa era importante. Porque se ela não fosse importante, você não se importaria em ela ter ido. Então todo o amor vira saudade de alguma forma, sabe? Exato. Até eu também vi uma vez um post de uma pessoa que perdeu também um ente muito querido e ela questionando assim o porquê que a pessoa tinha ido, por que ela estava sofrendo tanto. E eu acho que alguém falou pra ela, tipo assim, ela estava sofrendo tanto porque aquela pessoa fez parte da vida dela. Exatamente. Se aquela pessoa não tivesse passado pela vida dela, ela nem estaria sofrendo, ela não teria conhecido aquela pessoa e não teria vivido momentos tão importantes com aquela pessoa, né? E é engraçado porque a gente para e pensa que a pessoa é só aquilo ali. Mas, na verdade, toda lembrança que você deve ficar ela vai ver com você. Tem aquele filme, né, A Vida é uma Festa, Sim. que fala exatamente isso. Porque as memórias fazem você viver eternamente com aquela pessoa. Porque eu sou um resultado da vida que eu tive com meu pai. Então, tudo que ecoar pela eternidade comigo, de alguma forma ecoa pelo mundo. Então, quando alguém se vai, o que ela fez continua com as pessoas. E quando a pessoa ela percebe, quando ela viveu assim a vida mesmo autêntica, fazendo o que ela quis, nos acertos, nos erros, ela quando chega a uma certa idade de envelhecer, ela envelhece mais consciente, mais de boa, mais tranquila? Olha, quando você vai perceber pessoas que realmente tentaram viver dessa forma, é muito difícil você ver alguém que fica ressentido. Normalmente o ressentimento é daquilo que você gostaria de ter vivido e não viveu. Sim. Porque quando você para pensar, você acerta e erra a vida inteira. Então quando você chega no final da vida, a não ser que você fez um erro muito grande durante a vida, dificilmente você se arrepende. Agora, quando você deixou de fazer as coisas que você gostaria de ter feito de alguma forma, muitas vezes é isso. É tipo, eu deveria ter voltado a conversar com meu filho, eu deveria ter feito uma viagem que eu gostaria de ter feito, eu deveria ter trocado de emprego. E muitas vezes a gente vai pensando nessa forma, só que no final das contas, o passado não muda. Então, o que eu faço com o que eu aprendi dessa experiência? Eu posso deixar para frente. Quantas pessoas que, por exemplo, têm que lidar com o luto de ficar paraplégico e a forma dela fazer isso é ganhar uma maratona, entendeu? É muito maluco isso quando você para pensar de lidar com o luto. Então, quando você pega esse processo de viver a vida ao máximo, é muito mais de você conseguir entender que você literalmente vai ter que lidar com o resultado. E porque se o resultado foi bom ou ruim, é o que você conseguiu construir. Sim. E muitos não vivem com medo dos julgamentos, com medo de, vou tentar abrir uma empresa. Muitos empreendedores, gente vem aqui no nosso programa mostrando que está começando o trabalho e tudo mais, seja nas feirinhas, seja fazendo em casa alguma coisa, né? Mas muitos não começam com medo de, mas vai que não dá certo, vai que não gostam da comida que eu vou fazer, vai que eu não gosto do trabalho que eu fiz. E aí nisso fica parado, não tentam. E não seguem. Não se frustram, mas também nem tentam. Mas é engraçado, né? Porque aquela história, né? Só fracassa quem faz. E é interessante porque se você parar, a minha clínica, por exemplo, ela só surgiu por causa de uma coisa que deu errado. Entendeu? Então as coisas vão dando errado durante a vida e vão surgindo de oportunidade. Eu gosto daquela frase coach que o pessoal fala, né? Tipo, crise é sinal de oportunidade. E elas vão surgindo nisso aí. As coisas vão dando errado, você vai arriscando. E você vai tentando fazer as coisas darem certo. E a gente vai ficando com medo das coisas darem errado, mas no final é aquela história. Daqui 120 anos ninguém vai saber que você existiu. E por que eu não posso tentar deixar uma história que eu me orgulhe no final e que eu deixe para que as pessoas em volta de mim se orgulhem? A gente vai contando essas histórias e você vai pegando as histórias que a gente lembra. Nunca é uma história de sucesso completo. Não. Normalmente a gente se orgulha de ler histórias de pessoas que superaram as dificuldades. Exatamente. E então tudo que você colheu, se você conseguiu superar essa dificuldade, é um presente. E é um presente que você pode deixar para uma outra pessoa que pode aprender com a sua vida. No final, o ser humano, ele evoluiu tudo isso porque a gente conseguiu passar conhecimento. E se você aprendeu que a sua vida não foi tão boa porque você errou em alguns lugares, talvez você consiga passar esse conhecimento para uma outra pessoa e faça essa pessoa viver muito melhor do que você viveu. Que é o que a gente tenta passar o tempo inteiro. É verdade. Porque, às vezes a tua frustração, o teu sofrimento, você vai passar esse legado para a pessoa
e vai fazer com que a outra pessoa fale, putz, se ela superou, também posso. Ou também, não, se ela errou daquele lado ali, então eu vou tentar seguir outro caminho para não fazer o mesmo. Então é com os erros também que se aprende. Exatamente. De outras pessoas também. A gente tem que levar pra gente. E o mais importante de tudo é saber como passar das dificuldades. Porque se a gente se prostrar às dificuldades, aí ferrou com tudo. E alguém que às vezes está sofrendo com essa frustração em casa, com medo de morrer e tudo mais, porque está chegando às vezes numa idade avançada, não foque tanto nas coisas que deram errado, mas sim como você superou as coisas que deram errado. Porque se você está aqui é porque você sobreviveu a isso. Exato. Então foca muito em como você fez isso, porque essa é a parte que importa. Porque as coisas vão dar errado e sempre vão dar errado. Então muitas vezes a forma que você conseguiu superar, esse é o presente, esse é o aprendizado que você pode ter. Porque as coisas não dão certo o tempo inteiro. E muitas vezes a gente fica ressentido porque deu errado e esquece de aproveitar o quanto que a gente conseguiu evoluir nesse processo para conseguir superar essas dificuldades. E o cuidado emocional tem que vir, então, desde cedo, né? Desde cedo. Para quando não chegar lá no final, quando chegar ali nos 70, 80 anos, se Deus quiser a gente viver até lá, não ficar frustrado, não ficar sentindo que a idade foi um peso. Não, a idade foi experiências, carregada de memórias e histórias, né? Exatamente. E é engraçado porque quando a gente fala isso, se você ir no psicólogo, e no médico, e no nutricionista, todos eles falam, faça atividade física, durma melhor, coma melhor. Por quê? Porque lá na frente, quando seu joelho não estiver mais funcionando, você vai lembrar dessas orientações de você fazer atividade física. Então a gente está falando da juventude. A gente tem que pensar em aproveitar ao máximo a juventude, mas construindo a velhice. Porque no final, a velhice, a gente vai colher tudo aquilo que a gente foi plantando. Sim. E não cuidar da saúde, por exemplo, é uma coisa que você colhe no final. Entendeu? E é uma coisa que vale a pena investir nesse processo. É, vamos dizer assim, pensar no futuro sem deixar de viver o presente. Então, atitudes simples, né? Como essas aí que você falou, de se exercitar, cuidar da saúde. E da saúde mental também, que a gente tá no Janeiro Branco, né? Com certeza. Cuidar da saúde mental. Não só, eu só vou cuidar da saúde mental para não ficar sentindo o peso da idade quando eu ficar mais velho. Não. Cuida agora, para quando chegar lá na frente você não ficar frustrado. Se você conhece alguém que tá, sim, tô com 60 e poucos anos, 80 e poucos anos, tá meio frustrado, tá meio desanimado com a vida, só fica pensando, mas aí não sei nem se amanhã eu vou estar aqui, já tô velho mesmo e tal. Tem muitos que é assim, né? Como que a gente pode, então, dar um up nessa pessoa? Às vezes está em casa nos assistindo e quer dar um up, às vezes na avó, no biso, né? O pessoal que está em casa, a gente tem muito essa ideia de que não pode falar sobre a morte com as pessoas. Pessoal, se alguém tem 60 anos, ele sabe que ele vai morrer. Então, fale sobre a morte com a pessoa. Porque se ela está com 60 anos e ela acha que não pode fazer mais nada, talvez ela possa aproveitar os próximos 10 que ela tem. E só que você só vai conseguir fazer ela perceber que ela tem mais 10, 20 para viver, se você falar sobre morrer. Não é um problema falar sobre problemas. Porque quando você fala sobre problemas, você encontra soluções. Então, talvez, existem vários, para quem participa dos CRAS, existem vários grupos que fazem reuniões com idosos, que fazem idosos participar de atividade física, tem idosos que se formam em faculdade, tem idosos que ajudam o próximo, tem idosos que participam de atividade social. Por quê? Porque essas pessoas perceberam que vão morrer. Então, falar sobre a morte com alguém que está desanimado em casa pode ser literalmente uma oportunidade para a vida. Porque você só lembra que você vai viver quando você lembra que você vai morrer. Então, quando você encontrar alguém que está desanimado, está triste, fale sobre morrer com ele. Não tem problema. Como falar sobre isso sem pesar o clima? Normalmente você conversa com a pessoa perguntando assim, o que você pretende fazer? Porque vamos avaliar, você tem mais passado que futuro. O que você faz daqui para frente? Não tem problema contar uma piada. E a pessoa sabe, porque alguém de 60 anos sabe que tem 20 no máximo para frente. Isso no pau brabo ainda, entendeu? E é interessante que você vai conversar com alguém de 70, ela tem muito menos chance de viver até os 80. Então, quando a gente começa a olhar sobre isso, a questão é, beleza, tem mais 5 aqui. Como que você pode aproveitar isso? O que você gostaria de fazer? Eu não quero mais trabalhar. Tudo bem, mas existem várias formas de vocês poderem aprender a tocar um instrumento. Você poderia, por exemplo, ler livros, você poderia viajar, Exato. Você poderia aproveitar a família, você poderia, igual você comentou, os netos, tentar aproveitar o máximo possível, cuidar da sua saúde. Porque se você cuidar da sua saúde, vai ser mais um ano que você vai ver com os netos. Eu, por exemplo, todo ano viajo com a minha esposa para visitar a avó dela, que tem 93 anos. Entendeu? E a gente vai visitando todo ano, porque todo ano que ela vive é um presente. É um presente, exatamente. E a gente tem que aproveitar esse presente de alguma forma, porque depois que se foi, não existe mais como ir lá. E é algo natural, que vai acontecer, independente, só a única certeza que a gente tem, né? E cuidar disso desde jovem. Cuidar das escolhas que faz e não ficar também se martelando, igual como você falou, se eu tivesse nascido na outra família, eu ia ser mais... Não ia estar passando por isso. Tem uma coisa, você só sabe que uma escolha é ruim depois que você colheu o resultado. E é muito fácil engenheiro de obra pronta. Então, não se preocupe, se as coisas deu errado, você achou que seria certo. Então, deu errado, agora você aprendeu como não fazer. Tenta fazer de outro jeito, muitas vezes você consegue. Não é um problema dar errado, as coisas vão dar errado.
A única certeza que o não a gente já tem, né? Não, já tem. O não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim. E correndo atrás do sim é vivendo, tentando novas experiências. Às vezes você não tá legal ali no seu emprego. Ai, mas eu tenho medo de vai que eu saio desse emprego, perco, não consigo outro, vou ficar para sempre aqui nesse emprego. Tem muitas pessoas, principalmente as mais velhas, elas ficaram anos no mesmo emprego, sofrendo. Hoje em dia, os jovens, eles não estão muito aceitando muitas coisas. Eles estão vivendo mais, muitos estão se arriscando mais, né? Mas antigamente não tinha esse negócio de se arriscar. Não. Era isso, sobrevivência. Tem o Flávio Augusto, ele fala uma frase que eu adoro, que ele fala assim, o sucesso é uma escada de 1000 fracassos. E eu adoro essa frase porque a gente tem essa ideia de que a gente vai colher uma vida sem errar. Mas não tem como, porque você só vai conseguir colher o que você quer errando. Então, essa questão que você falou dos jovens, realmente, hoje em dia os jovens não têm tanto medo de ficar desempregados. Porque eles entendem que hoje em dia tem muita coisa. Sim. Eu sou um fruto da internet, entendeu? Eu só existo por causa da internet. E hoje em dia os jovens estão aprendendo sobre isso também. E isso vai começando a gerar, vamos assim, oportunidades. E a gente não tem mais aquela ideia. Hoje em dia você pode ser filho de, sei lá, atendente, farmacêutico e ser médico. Exato. Não é mais tão restrito igual antigamente, onde você era filho de alfaiate você será. E isso é uma oportunidade que vale a pena a gente pensar a vida diferente. Porque só o fato de eu conseguir, por exemplo, entender uma francesa, já mostra que o mundo não é o mundo que era antigamente. E a gente tem que usar essas coisas novas que vieram, né, a nosso favor. A nosso favor. A nosso favor. Porque, por exemplo, a sua avó, a sua bisavó, ela não teve as possibilidades, o conhecimento que você tem hoje em dia. Exatamente. E tem uma coisa, você comentou das avós. Sabe uma coisa que ajuda muito idosos? Videogame. Sério? Quanto de idoso que eu conheço que uma forma de se divertir é com videogame. Inclusive tem um artista da Globo que basicamente fala que joga vários jogos, entendeu? Sobre isso. E é interessante porque quando você começa a olhar esse processo como um todo, o videogame é o quê? Uma mídia. Sim. E você consegue viver histórias nele. Então quem participava antigamente de jogos de RPG de mesa, que ficou muito famoso com Stranger Things agora, começa a jogar o videogame e como uma oportunidade. E aí joga lá God of War, joga lá Gears of War, joga não sei o que lá, joga jogos de criar família, você consegue aproveitar novas histórias. E querendo ou não, sendo uma história num livro, num filme ou num jogo, é uma história. E por que muitas vezes o seu avô não pode jogar um jogo de, sei lá, de xerife e tentar se aproveitar disso para se divertir? Sim, criar uma nova história ali para ele, mesmo que seja virtualmente, né? Mas vai Exatamente. trabalhar a mentalidade dele, o ânimo dele. Diminui vários problemas, ajuda em tratamentos de Alzheimer, tratamento de memória, raciocínio lógico. E é uma coisa que muitas vezes fica endemonizada por causa que as pessoas sempre olham, isso é coisa de jovem. Sendo que é uma coisa maravilhosa que existe, inclusive a maior mídia que existe no mundo. Então aproveitem, use todas as armas possíveis para o bem ali, tanto da nossa memória, do passar dos tempos também. Você que está aí mais velho, mas está firme e forte, que ontem a gente recebeu ali 2 senhores, mais de 60 anos, mas estavam mais firmes do que eu. Que maravilha. Tá pensando o quê? Maravilhosos. Então, assim, você que tá aí firme, forte, ou você também que tá meio debilitado, tem vários jeitos de você aproveitar a sua vida ainda, com certeza, tá? Todos os dias é um presente para você aproveitar. E valorize também você que tá em casa, as pessoas que estão ao teu redor e ouçam também os conselhos delas, as histórias que elas adoram contar, né? Com certeza. Então, ouçam bastante, que fim de ano, né? Muitas famílias se reúnem, aí tem muitos avós e tal, e querem contar as histórias pros netos. Os netos, tudo no telefone. Não quero ouvir nada. E é interessante ouvir, né? E é interessante porque assim, as pessoas esquecem, porque, cara, quem viveu 60 anos tem muita coisa para te ensinar. Você pode só escutar, não é um problema. E para eles é tão importante ouvir, né? Nossa, porque assim, pensa comigo assim, você viveu a vida inteira. Você quer passar alguma coisa para alguém. Porque quem você ama, você não quer que erre onde você errou. Exato. E um jovem, muitas vezes, ele esquece que você não precisa concordar, mas você pode aprender. Então, por exemplo, eu me divorciei 5 vezes. Beleza, escuta 5 formas de você não terminar um casamento. Tá tudo bem, você aprendeu, entendeu? Eu viajei para não sei o que. Cara, como eu aprendi? Eu aprendi muita coisa de eletrônica com meu avô. Porque meu avô, ele a vida inteira foi fuçando em casa. E ele conta, ele se gaba das coisas. E muita coisa que eu arrumei em casa foi ele se gabando. Tá vendo? Entendeu? E você consegue aprender muita coisa escutando, porque muitas vezes ele tenta ensinar da forma mais prática possível. Porque ele não sabe o nome técnico, muitas vezes. Porque não faz diferença para muitas pessoas. E ele faz. E é uma coisa que, igual você falou, a gente vai aprendendo com os mais velhos, só que a gente confunde aprender com os mais velhos com tentar saber mais um que o outro. Sim. E não tem o porquê a gente tentar entrar nessa batalha. Porque no final ele tem tempo de vida. Você pode aprender isso com ele. Você não precisa discutir, sei lá, política, igual muitas vezes acaba virando briga com família. Sim.
Não precisa, então vamos só viver mais leve, tranquilos e felizes, sem medo de envelhecer, sem pesar o clima ali na hora da idade. Ah, meu Deus, eu tô com o peso da idade, eu tô nos fins dos tempos, tá em contagem regressiva. Exatamente. Né? Não, vamos pensar que a gente tá vivendo um dia de cada vez felizes, independente. Você que tem 70 anos tem que viver bem, feliz da vida. Eu que tenho 28 também tenho que viver bem, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, só pertence a Deus. Então, assim, vamos viver da melhor forma, cuidar da nossa saúde mental, porque isso é o principal que vai deixar a gente saudável, tanto mentalmente e no nosso corpo também, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ingrid. Sempre é um prazer você aqui para esclarecer tantas dúvidas e deixar, assim, a nossa tarde mais leve, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, viu?